Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a prescrever um paciente com cólica biliar no pronto-socorro. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é um conceito muito simples, tá? Tem gente que confunde colelitíase com colecistite, com coledocolitíase, com cálculo, com cólica biliar. Vamos amarrar esses conceitos aqui, tá? Colelitíase é a presença de pedra de cálculo dentro da vesícula biliar, beleza? Isso é colelitíase. Esse paciente ele pode ter dor um dia, então a cólica biliar, tá? Ou ele pode estar assintomático a vida inteira, inclusive ele pode nunca saber que teve pedra na vesícula antes de morrer. O paciente morre sem saber que teve cálculo na vesícula biliar, tá? Colelitíase. Quando o paciente, a partir de uma impactação desse cálculo no infundíbulo, impedindo a saída de bile pelo ducto cístico, né, e encontrando a via biliar principal, quando esse paciente com colelitíase ele se torna sintomático, ele apresenta clinicamente o que a gente chama de cólica biliar. O que é a cólica biliar classicamente falando? É a dor em hipocôndrio direito, tá? Que é a topografia, né? Que eu estou fazendo uma correlação anatômico-semiológica, né? Uma dor em hipocôndrio direito normalmente, associada a náusea e vômito, normalmente depois que o paciente come uma quantidade grande de comida, né? Uma comida gordurosa, né? Paciente que foi numa festa de criança e comeu coxinha, quibe, empadão e comeu pra caramba e tá passando mal no dia seguinte. Né? Paciente que foi comeu feijoada pra caramba no domingo e segunda-feira, né, dor hipocôndrio direito associada em náusea e vômito, tá? Não significa que toda dor hipocôndrio direito é cólica biliar, tá? Padrão muito específico aqui de dor num paciente que tem colelitíase, ou seja, num paciente que tem pedra na vesícula, tá? A partir dessa pedra na vesícula pode haver essa manifestação ali sintomática. Beleza? Isso é a cólica biliar. Se o paciente, por conta dessa impactação, dessa cólica biliar, né, esse cálculo continuar impactado no infundíbulo da vesícula, aumento da pressão intraluminal ali na vesícula, proliferação bacteriana, ele pode chegar num processo inflamatório infeccioso da vesícula biliar, a gente chama de colecistite, beleza? São três conceitos aqui importantes para a gente diferenciar antes da gente partir para o assunto principal aqui do nosso vídeo, que é prescrever um paciente com cólica biliar. Tá? O paciente com cólica biliar é um paciente que não tem que está sintomático, mas ele não tem febre, ele não tem sinal de Murphy positivo, né? A interrupção abrupta da inspiração profunda à compressão do hipocôndrio direito, né? Que é o sinal de Murphy. Ele não tem sinal de Murphy positivo, que inclusive é patognomônico de colecistite, né? Paciente que está com uma dor hipocôndrio direito associada a náusea e vômito, normalmente que comeu muita gordura no dia anterior. Esse paciente com cólica biliar. E quando a gente faz o ultrassom desse paciente, a gente confirma a presença de cálculo na via biliar. Tá? Então eu tenho um diagnóstico clínico-ecográfico, clínico-radiológico. Tá? Eu pego as informações clínicas desse paciente, quando eu faço a ultrassonografia, eu identifico ali um cálculo dentro da vesícula biliar. Tá? Eu posso dizer que eu estou diante de uma cólica biliar. Posso dizer que eu estou diante de uma cólica biliar com essa confirmação ecográfica. E daí, sabendo que eu estou diante de uma cólica biliar, eu posso prescrever esse paciente. Né? Eu posso prescrever esse paciente ali no pronto-socorro, por exemplo. Eu posso passar uma prescrição, a receita para esse paciente para casa. Vamos prescrever esse paciente ali no pronto-socorro. Bom, primeira coisa, dieta zero. Né? Até que você prove, o paciente não precisa de comer ali, o paciente está com dor, náusea, você não vai dar comida para esse paciente ali no pronto-socorro. Então ele vai ficar dieta zero até segunda ordem, inclusive porque um episódio de cólica biliar, né, refratário à medicação, né, um episódio de cólica biliar que dura muitas horas, né, é indicação inclusive de colecistectomia. Então esse paciente até segunda ordem ele vai ficar de dieta zero, tá? O que dá para a gente fazer de analgesia para esse paciente? A gente pode utilizar o clássico, o famoso Buscopan composto, que é a composição de dipirona, é dipirona 2,5 gramas, ou seja, uma dose elevada de dipirona. Para a gente ter ideia aqui, um comprimido de dipirona tem 500 miligramas, comprimido padrão. Né? Uma ampola de dipirona tem 1 grama. Então aqui eu tenho 2,5 vezes a ampola de dipirona, que é uma dose, né, legal ali para analgesia. Então eu tenho uma dose
bem relevante aqui para a analgesia desse paciente, tá? E junto com essa dipirona, eu tenho a iosina ou a escopolamina, que é o famoso Buscopan. Por isso que é o Buscopan composto, que é a escopolamina com a dipirona. A gente tem essas medicações, essa composição aqui, uma composição semelhante a essa, que mistura analgésico com antiespasmódico, também por via oral. Inclusive não apenas com dipirona e escopolamina, mas você tem também, né, paracetamol com iosina, né, paracetamol com escopolamina. Então você tem essas composições que a gente pode utilizar no momento da alta para esse paciente. E aqui, normalmente, eu tenho 20 miligramas, né, no clássico aqui do Buscopan composto, beleza? E eu faço, né, uma vez ali por via endovenosa. Acho que é excelente medicação ali, pensando na cólica biliar, tá? O que mais que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer um anti-inflamatório também, um cetoprofeno 100 mg. Igor, quer fazer por via endovenosa ou intramuscular? Vou fazer por via endovenosa. Por quê? Bom, porque eu já peguei um acesso para fazer o Buscopan composto, né, que eu vou fazer por via endovenosa. Não tem por que eu fazer o anti-inflamatório por via intramuscular, eu tenho acesso. Posso fazer o anti-inflamatório por via intramuscular? É errado eu fazer anti-inflamatório por via intramuscular? Acho que não, pô. Se você está sem acesso, se é um paciente que vai fazer só uma medicação e vai ser liberado, que não precisa de tomar, né, não precisa de cristalóide, não precisa de expansão volêmica, não precisa de, né, volume por nenhuma razão, né, não precisa de hidratação, nada disso, posso fazer cetoprofeno por via intramuscular, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer por via endovenosa. Aí, normalmente, esse cetoprofeno aqui, ele é diluído num sorinho fisiológico ali de 100 ml, beleza? O que mais que dá para fazer? Caramba, paciente mesmo com essas medicações não melhorou, posso fazer alguma outra coisa? Bom, dá para fazer um tramadol também por via endovenosa, tá? Lembrando que o tramadol também eu vou diluir num sorinho fisiológico aqui de 100 ml, né? Especialmente porque o tramadol ele tem um efeito colateral muito conhecido, que é a êmese, né? Enjoo, náusea que pode dar nesse paciente, tá? Inclusive eu atesto, eu já tomei, eu tenho alergia a dipirona, anti-inflamatório, eu tenho alergia a tudo, a anita, eu tenho alergia a, o que mais? Deocil, eu tenho alergia a muito remédio. Então não dá para eu tomar quase nada assim, até paracetamol eu tenho alergia, então não dá para tomar quase nada em relação à analgesia. Mas tramadol eu não tenho alergia, tá? E eu não sou o paciente que chega lá e falando que tem alergia a tudo para tomar tramadol. E eu digo isso porque eu tomei tramadol uma vez e foi bem ruim. Deu muito enjoo, deu muita náusea, não melhorou muito a dor continuou assim, melhorou parcialmente e eu fiquei muito nauseado, tá? Então recomendação, prescreve no soro, sempre. Lento, escreve lá na observação correr lentamente, então deixa bem devagarzinho para diminuir o potencial, né, de êmese desse tramadol. E uma coisa que a gente pode fazer também é, concomitantemente a esse tramadol, a gente prescrever um antiemético, por exemplo, é uma bromoprida aqui de 10 mg por via endovenosa, porque eu já faço a prevenção do efeito adverso do tramadol, que é a náusea, beleza? Então já estou fazendo aqui desse modo. E aqui fica uma prescrição boa para mim, né? Outra coisa que eu posso fazer aqui para esse paciente, é um paciente que está dieta zero, eu posso prescrever um soro glicosado a 5% para esse paciente, 500 ml, tanto de forma empírica aqui, né? Para manter um pouquinho das calorias ali que esse paciente não está recebendo. Aqui não tem cálculo, tá, pessoal? A gente pode fazer esse cálculo se o paciente for ficar em dieta zero de modo prolongado. Eu vou fazer o cálculo, né, vou prescrever KCl, vou fazer uma hidratação basal para esse paciente, cloreto de sódio, né, vou calcular a quantidade de caloria, né, 400 calorias dia que a gente faz com um paciente adulto ali de 70 quilos, tá bom? 400 calorias. Mas aqui é bem empírico, tá? Aqui é mais para manter acesso, tá? A gente pode fazer isso, ou prescrever um ringue lactato também para esse paciente, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é a prescrição padrão que você pode utilizar, não precisa ficar amarrado, você utiliza algum desses elementos aqui, você vai estar tratando bem o seu paciente aí, até sair o resultado de algum exame e até se esse paciente eventualmente for para a cirurgia, tá ok aqui essa prescrição, beleza? E como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, ativa as notificações e se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo. Tamo junto!